Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Aqui quem fala é o professor Jonas Alves. Eu estou pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis da PROAIS, né? Sou professor também do PPG-Duc, Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E estou aqui junto com a Lúrbia, né? Lúrbia Jerônimo, que é mestra em História. Lúrbia, você é mestra em História, Pela História... Rural. Fiquei sem som. Lúrbia, você é mestra em História, não é? Sim, sim, pela Universidade Rural. Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a mestra em História. E a Lúrbia é servidora da PROAIS, né? E ela organizou um ciclo muito bacana, muito interessante para a gente refletir juntos aqui. Esse ciclo de debates vai iniciar hoje, né, com o Jairo Carioca, que a Lúrbia vai apresentar daqui a pouquinho. Então, eu desejo um excelente evento para todos nós. Fiquem bastante à vontade para fazer comentários no chat, para fazer perguntas. Essas perguntas eu vou ficar de olho para depois a gente repassar para o palestrante, para eles dialogarem com vocês. Nós vamos passar a lista de presença, faltando mais ou menos meia hora para acabar a live. Nós vamos passar a lista de presença, colocando o link no chat do YouTube, então não deixem de assinar. Quem não fez a inscrição no CIGA e quiser fazer a inscrição neste evento para garantir o certificado, dá tempo de fazer, corre lá no CIGA e faça, tá bom? Então, vou passar agora aqui a palavra para Lúrbia Jerônimo, que vai fazer a mediação dessa mesa e apresentar o nosso convidado de hoje. Lúrbia, querida, boa tarde, parabéns pelo evento, que esse evento eu sei que foi idealizado por você, ciclo, né, de eventos foi idealizado por você, tem hoje, tem amanhã e tem quinta-feira, então eu espero que vocês acompanhem aí todo esse diálogo que a gente vai proporcionar nesses 3 dias. Boa tarde, querida, passo a palavra para você. Obrigada, Jonas. Boa tarde. Boa tarde a todas e todas que estão participando conosco. Nós ficamos muito felizes, satisfeitos, né, de tê-las conosco. E hoje a gente vai refletir, né, nesse tema sobre os valores pessoais, que tem tudo a ver com a história de cada um, né? E o valor, assim, fugiu a palavra que eu... como a gente deve honrar, né, essa história que é individual. E hoje nós temos conosco Jairo Carioca, como o professor Jonas falou, que não é a primeira vez que ele está com a gente, né, nos ajudando nessas palestras que a PROAIS tem proposto. Jairo é bacharel em teologia pela FAECAD, ele é especialista em teoria psicanalítica pelo Centro Universitário FAVENE. Jairo tem experiência em políticas públicas no enfrentamento à violência doméstica, é escritor de vários livros, tem a experiência clínica, né, no atendimento como psicanalista, é mestrando do Programa de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também é pesquisador do LeiGeSex, tá? Que é um laboratório também da nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para além do currículo, Jairo contou um pouquinho dele, né? Ele tem 44 anos, ele possui um gato preto chamado Miau. Jairo curte assim, os estilos musicais jazz, blues, que não é, parece, eu não entendo do assunto, né? Mas qualquer um, né? Tem as figuras importantes, né? Nesses estilos. Jairo, leonino com ascendente em câncer, e ainda por cima com o sol na casa 3, isso aí também é para os entendidos, né? Mas ele falou, o que isso significa? É que a frase, penso logo existo, é a minha cara.
Foi a definição que ele deu. E nesse momento, eu passo a palavra ao Jairo. Também desejo que seja uma palestra muito proveitosa, né, para todos nós, que possamos fazer perguntas, sim, aproveitar a presença do Jairo aqui, nos ajudando a refletir sobre esse assunto. E, assim, quase ao final, nós vamos colocar o link da lista de presença, e aí todos, né, deverão assinar essa lista, porque aqueles que se inscreveram e querem o certificado, sem assinar a lista, não conseguirão, tá, o certificado. Então, Jairo, muito obrigada. Com você a palavra, tá? Obrigada. A apresentação é essa, né? Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez, né? E ter a responsabilidade. Eu fiquei sabendo agora que a gente que está, né? Eu fui convidado para estar abrindo aí essa série de palestras que vão estar acontecendo. E acaba sendo uma responsabilidade também, né? Da gente estar administrando isso dentro daquilo que foi proposto, que é falar um pouco sobre o que nos move, né? O que te move? O que move a gente? A Lúbia falou assim, traz uma biografia assim diferente. Aí eu falei, então eu vou levar uma biografia conceitual, né? Um cara que tem aí múltiplos gostos, né? Jazz, blues, MPB, samba. Eu curto aí aquilo que sou apaixonado, né, pela cultura. Sou apaixonado pela cultura, sou apaixonado por tudo aquilo que diz respeito à criação humana, né, pela capacidade que o homem tem de modificar o ambiente, o espaço e ser modificado por ele. A proposta dessa palestra, do convite aí da professor Jonas, da Lúrbia é uma querida amiga, Jonas é meu orientador, olha a responsabilidade, né? Eu sou feliz demais por estar no LEGESEX, né, Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou muito grato também por estar dentro do ambiente universitário, né, principalmente da Rural, que tem muito a ver com o meu estilo de vida, né? A Rural é uma universidade marcada ali pelo espaço, que é um espaço periférico, e eu sou periférico, né? Sou de Baixada Fluminense, sou nordestino que cresceu sudestino, então tudo isso faz parte da sua trajetória, da sua história. Então, quando eu fui convidado para falar sobre isso, né? O que nos move, o que te move, o que faz você entrar dentro de uma universidade, o que é você quando sai do espaço universitário, tudo isso tem a ver com propósito, tudo isso tem a ver com desejo, tudo isso tem a ver com paixão, tudo isso tem a ver com eros, tudo isso tem a ver com aquilo que te move, o que faz você desejar estar nesses ambientes, ser quem você é, né? Isso tem a ver com valores, como disse a Lúbia. Agora, os valores, eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente está atravessando um momento político, e eu não posso deixar de falar sobre isso, né? A gente está atravessando um momento político que é extremamente desafiador, né? Um momento que tem deixado, muitas vezes, a gente com um gostinho amargo na boca. Essa semana eu li um livro que traz, né, uma escrita da professora Edmeia, e dentro dessa escrita, né, logo no prefácio, o escritor, se eu não me engano, acho que Leonardo, ele diz assim: numa primavera suspensa pelo interregno das eleições no Brasil. E é isso que a gente está vivendo, uma primavera suspensa. Então, nessa primavera suspensa, por isso que hoje está sendo o Brasil, o discurso tem sido muito forte em cima de uma metodologia conservadora, dentro de umas ideias conservadoras. E muitas vezes, né, alguns dos nossos valores estão centrados dentro de ideias que, ao chegar dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente que se propõe pluralista e não universalista, né, que é
o espaço acadêmico, ele entra em conflito. E é importante que entre em conflito, né? A universidade é exatamente esse espaço que apresenta uma diversidade de mundo. Por que muitas pessoas entram dentro da universidade e entram em crise, né? Muitas pessoas entram dentro de um espaço como uma universidade pública e entram numa crise moral, entram numa crise pessoal, porque talvez seja a primeira vez que ela vai se confrontar com uma diversidade de ideias da qual ela não está acostumada. Ela vai se confrontar com uma pluralidade da qual ela não foi preparada. E isso tem a ver com diversos fatores, tem a ver com ambientes conservadores, tem a ver com famílias extremamente tradicionalistas, né? Tem a ver com diálogos unilaterais. Então, quando você entra dentro de um espaço educacional, e que bom que esse espaço existe, né? E que bom que esse espaço existe. Tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, né? Chul Han, que no seu livro A Agonia do Eros, ele diz que Eros está em agonia exatamente porque o outro está deixando de existir, né? Um outro diferente do meu pensamento, um outro que pensa diferente do que eu penso, um outro que conflitua aquilo que eu acredito como padrão moral, um outro que conflitua com a sua vida, a minha vida, com a sua verdade, as minhas verdades. E se eu não estiver preparado para entrar num processo dialogal dentro da universidade, se eu não estiver preparado para confrontar as minhas próprias verdades, se eu não estiver preparado para entender, né, e aí é o que ele vai chamar de a negativa, né, ou seja, de entender que eu tenho limite, o meu limite é quando a subjetividade do outro, a singularidade do outro precisa existir. Se eu não tiver essa plasticidade mental, eu vou entrar em crise. E aí é o que a gente vê acontecendo, né, dentro de algumas estruturas de aprendizagem, né? Uma aprendizagem que acaba por não permitir a crise. É interessante isso, né, Lúrbia? A coisa assim, a educação, ela precisa ser, ela precisa confrontar, né? Uma educação libertadora, como vai propor o Paulo Freire, é uma educação que questiona. A Lúrbia é historiadora, né? O historiador, ela tem essa coisa de problematizar. É a característica do historiador, problematizar. Então, assim, a educação tem esse papel de problematizar, de questionar. E ao questionar e ao problematizar, permitir a possibilidade de que haja reflexão. Na reflexão, né, a base da reflexão é o autoconhecimento. Então, assim, o que me move? A primeira coisa que eu preciso responder, a primeira coisa que eu preciso perguntar é o que de mim, o quanto de mim eu conheço? Quem eu sou? O que eu sou? Será que eu sou, né, o que de fato eu penso sobre mim, ou eu sou o que pensam sobre mim? Quando você é aquilo que pensam sobre você, e não o que você pensa sobre você mesmo, você é uma pessoa que está o tempo todo preocupado com a opinião dos outros. A gente vê muito isso no consultório, né? Pessoas que adoecem porque estão o tempo todo preocupados com o que os outros pensam sobre ele. Então, tudo que ele sabe sobre si é uma construção de saber dos outros, sobre si mesmo, pouco ele sabe. Então, a proposta da educação, através da reflexão, é produzir autoconhecimento. Então, autoconhecimento é a base. E não existe a possibilidade de autoconhecimento sem experiência. Não existe autoconhecimento por um processo apenas intelectual. E aí o Boaventura de Souza Santos, ele traz uma pegada que eu achei muito interessante, que ele diz assim, o saber, ela vem de uma raiz latina que é a mesma do sabor. Eu fiquei assim, né, como psicanalista e como um bom apreciador de vinho que eu sou, eu captei logo isso. Saber e sabor. Você só capta o sabor de algo se você experimenta. Então, ao experimentar alguma coisa, né, ao saborear alguma coisa,
aquilo produz um conhecimento que é produzido a partir de uma experiência no próprio corpo. Isso é muito importante para a gente absorver, porque isso tem a ver com uma propositiva, inclusive, anticapitalística e anticartesiana. Né? Foi legal a Lúrbia trazer essa frase que eu gosto, né? Penso, logo existo, mas num outro momento, né? Numa outra pegada, que não a pegada cartesiana que divide a mente do corpo, mas no movimento diferente disso que une a mente e o corpo, que é o conceito de corporeidade ali, Merleau-Ponty. Então, o sujeito é o sujeito do corpo, e é pelo corpo que eu experimento o mundo. Então, o saber é um saber que não pode estar desassociado do corpo. O que isso significa? Significa dizer que o saber produzido produz mudanças, não apenas intelectuais, mas também produz mudanças no meu corpo. Ora, se é pelo corpo que eu experimento o mundo e sou experimentado pelo mundo, é impossível produzir um saber que não modifique a minha própria estrutura de ser. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Por que capitalístico, Jair? Porque a gente vive um mundo, né? No mundo capitalista, é um mundo que não permite o saborear das coisas. É um mundo que diz assim, olha, consuma o máximo possível. Né? Então a gente só engole. Quando a gente vai estudar o vinho, por exemplo, né? Quando você vai, por exemplo, fazer o curso de sommelier, uma das coisas que você aprende é que a coisa mais importante do sistema digestório não é o sistema digestório em si, mas o sistema degustatório. É no paladar que a comida tem que ficar, é na boca que a comida tem que ficar o máximo de tempo possível. Daí que a gente, né, os nutricionistas, essa galera toda fala que a mastigação é importante para a trituração, né, dos alimentos, para você poder engolir. Quando, na verdade, né, a gente aprende no sistema degustatório que a mastigação é importante para que você experimente o máximo de tempo possível o sabor daquele alimento. Quando Boaventura fala que saber e sabor têm a mesma raiz latina, aquilo mexeu pra caramba na minha cabeça. Porque como né, eu sou apaixonado por culinária, também sou apaixonado por cozinha, então a coisa de você traduzir em experiência sensorial o alimento que você está digerindo. Então não é só uma coisa de alimentar o corpo, não é só uma coisa de jogar para o estômago, não. É tentar o máximo possível captar aroma, né, captar a fragrância, daí que você vai ver, por exemplo, o processo de experimentar um vinho, é um processo em que o sujeito, né, pega a taça e mexe com a taça para que o aroma, o buquê daquele vinho se espalhe, para que antes de eu colocar o vinho na boca, eu sinta ele pelo olfato, eu perceba o vinho pelo nariz. E aí, ao perceber o vinho pelo nariz, aquilo tudo vai produzindo no meu corpo sensações. E isso tudo vai produzindo um saber na minha consciência. Eu vou registrando notas olfativas. E depois eu ponho o vinho na boca. Agora eu vou registrar notas palativas. Então, primeiro eu registrei notas olfativas, depois registrei as notas palativas, aí eu sinto na língua, eu sinto na ponta da língua, eu sinto na garganta, sinto os taninos, sinto o sabor, sinto a cor, eu vou sentindo tudo. E aí o Boaventura fala, saber é isso. É um saber que vem da degustação. E aí, quando eu trago o Bill Jung, né, o filósofo sul-coreano, para essa pegada de Boaventura, o Bill Jung diz assim, o saber só é saber se tem eros na parada. Lá no livro dele, Agonia do Eros, ele diz isso. O Boaventura fala, saber tem que ter sabor. E aí o Jung fala, saber tem que ter prazer. Olha que coisa, né? Olha que coisa interessantíssima. Dois teóricos falando a mesma coisa a partir de pontos bem diferentes, né? Enquanto um fala do sabor, da experiência corpórea, da culinária, o Jung fala do eros, e aí ele vem com a pegada da sexualidade, daquilo que Freud vai definir assim, onde tem prazer tem eros. Onde tem prazer tem eros. E é por isso que ele vai falar da agonia do eros. Então, assim, quando você fala o que te move, a gente está perguntando o seguinte, né? O que faz você levantar da cama? O que faz você frequentar durante
5 anos numa graduação, 6 anos, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, o que faz você deixar de ir para uma balada, o que faz você deixar de frequentar certas reuniões porque tem livro para ler, o que faz você abrir mão de algumas coisas para estar dentro desse espaço, às vezes estressante, dentro desse espaço que você tem tempo para entregar trabalho, dentro desse espaço que você é exigido, às vezes a uma performance que você acredita que até nem vai dar conta. O que faz você mover tudo isso? Olha, se não for o sabor e se não for o prazer, nada disso que você está fazendo vai valer a pena. Lá no Japão, eles têm uma palavra muito interessante para isso. Essa coisa do mover, né? No Japão, eles utilizam a palavra Ikigai. A palavra Ikigai que significa razão de viver. E aí os japoneses são extremamente metódicos, divide o Ikigai em 4 pontos. Eles dividem o Ikigai em 4 pontos. O primeiro ponto é: você realiza o que você ama? Esse é o primeiro ponto, realizar aquilo que você ama. O segundo ponto, fazer bem. O terceiro ponto, entregar o que o mundo precisa. E o quarto ponto, ser remunerado por isso. Então, para os japoneses, o Ikigai é uma forma de viver. Para eles, isso é um modelo de vida, é uma forma de viver. Eles levam isso, né, ao pé da letra. Não à toa que o próprio sistema de alimentação dos japoneses tem a ver com o estilo de vida deles. O Japão é uma ilha, terra cercada por mar. Qual é o modelo de comida japonesa? Mar e terra. Então, isso é o estilo da vida deles, né? Eu, por exemplo, adoro a culinária japonesa, né? Então tá ali mar, os frutos do mar, e tá ali a terra, a verdura, né? Tá tudo ali presente. É o estilo japonês de viver. Eles tentam buscar em todas as experiências, em tudo que eles vão fazer, eles tentam o máximo possível lembrar: você é japonês, você tem essa cultura, busque o prazer. E a nossa cultura? E você quem é? Né? Quem é você? Quem é você dentro da sua cultura? Quem é você dentro da sua família? Quem é você dentro do seu círculo social? Dentro do seu perímetro social? Quem é você? O que te move? Muitas pessoas buscam a graduação a partir de um desejo da família. Por que você está fazendo determinado? Meu pai quer que eu seja isso, minha mãe quer que eu seja isso. Olha, se a motivação, se o desejo para estar ali não for o seu, lembre-se da comida, lembre-se do Boaventura, sabor. Se você está comendo alguma coisa para alimentar uma outra pessoa, isso não funciona. Na graduação, a mesma coisa. Né? Eu vou comer para alimentar o outro, isso não funciona. Toda a experiência de saber é uma experiência atravessada pelo sabor. Só quem está experimentando aquilo é que vai registrar a experiência. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. O que você faz? Para quem você faz? O que te motiva? É a motivação. O que te motiva a fazer o que você faz? Qual é a sua motivação? Se a tua motivação for sincera, se a sua motivação for legítima, tudo que você faz vai ter sabor. Se a tua motivação é legitimada por você, tudo que você fizer vai ter cheiro, vai ter sabor, vai encontrar prazer. Ora, agora, se o que você faz motivado, e essa motivação não é legitimada, ou seja, não passa por você, mas passa por um desejo do outro, você vai encontrar dificuldades, e as dificuldades vêm para todo mundo, e essas dificuldades vão te levar ao desânimo, vão te levar à desistência, o que é mais comum da gente ver, né? Trancamento de matrículas, mudanças de graduações, e alguns até nem terminar a graduação, nem concluir a graduação. Porque a motivação era outra, que não aquela que parte do próprio sujeito. Né? Não basta só você
ter fome, é preciso você identificar a motivação daquela fome. A sua fome é legítima? O que você deseja? Então esse é o primeiro ponto. Como é que eu sei se meu desejo, Jairo, é legítimo? Ora, para eu saber se meu desejo é meu, e nem todo desejo é seu. Tem muitos desejos que são implantados. É o desejo do pai, é o desejo da mãe, é o desejo da família. Ah, eu vou fazer isso porque eu quero tirar minha família desse lugar. Você perguntou se eles querem sair daí? Então, são essas coisas que a gente faz de forma errada, né? É como querer casar para sair de casa. Você só trocou uma prisão por outra. Então, essas motivações erradas. Né? É como você entrar numa relação conjugal para fugir de uma relação familiar. Você está entrando numa roubada. Então, assim, quais são os motivos? O que te motiva? O que te motiva? Para eu saber de fato o que me motiva, eu preciso me autoconhecer. E aí é o problema. Aí é o problema. Porque não existe autoconhecimento sem experiência. Para isso eu preciso o quê? Vivenciar algumas coisas para entender na prática. Né? Quem não pratica tem a falsa impressão de ser superior aos outros. De saber mais. Se sentir mais importante. Isso é algo muito comum dentro da academia. Né? Algumas pessoas se sentiram mais importantes porque têm um determinado título, algumas pessoas se sentiram mais importantes porque leu mais livros, algumas pessoas se sentiram mais importantes porque alcançou alguns graus acadêmicos. Na verdade, o sujeito não entendeu o processo de educação. O processo educacional é aquele que ensina que quanto mais nós aprendemos, mais temos a aprender. O processo educacional nos ensina que todo sim remete ao não. Em todas as áreas da nossa vida. O processo educacional nos ensina que o propósito da educação não é o acúmulo de conhecimento. O propósito de todo o processo educacional, vai dizer Paulo Freire, é proporcionar libertação. O objetivo de todo o processo educacional, como vai dizer o Boaventura, é produzir humanidade. Esse é o objetivo do processo educacional, nos humanizar. Então, se você entra dentro de um processo educacional e sai desse processo educacional arrogante, mais narcisista, então você não soube saborear a comida que foi colocada na sua mesa. Você comeu de forma errada, né? O que é comer de forma errada? Tem gente que não sabe ir no fast food, por exemplo, né? Aquela comida que está ali à vontade, né? Então o sujeito chega no fast food, por exemplo, com 10 cardápios de prato principais. Quem sabe o que quer, coloca no seu prato exatamente o que quer. Quem não sabe o que quer, fica numa dúvida do caramba e coloca um pedaço de cada e que no final não consegue dar conta. E aí acaba sobrando no prato ou passando mal, porque não sabe o que quer. Diante de uma diversidade de oportunidades, o sujeito se perde exatamente porque não sabe o que quer. Então, a questão de autoconhecimento é nos levar a saber exatamente quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, aliar os nossos pontos fortes com autoconfiança, com engajamento e com empoderamento, perceber quais são os nossos pontos fracos e entender que nós não eliminamos os pontos fracos, aquilo fazem parte da essência do que eu sou, né? Eu não elimino o caráter ruim dentro de mim, eu não elimino, no meu caso, como homem, nascido privilegiado, não tem como eliminar o machismo dentro de mim. Agora, cada vez que eu identificar o machismo falando, eu enfraqueço. Eu identifico, eu falo, opa, o machista falou aqui de novo. Preciso silenciar essa fala. E é isso que a gente vai aprendendo. Então, o processo de educação nos humaniza ao revelar para cada um de nós que nós não somos um produto acabado. Eu gosto muito quando o Boaventura fala lá na Pedagogia do Vírus, ele diz que nós não somos um produto acabado. E por isso o vírus veio para nos ensinar a sermos o quê? Humildes diante da vida, humildes diante do mundo, humildes diante dos desafios. E aí ele coloca a pedagogia, né,
nesse livro a pedagogia do vírus. O vírus veio para nos ensinar que o nosso estilo de vida não pode ser mais o mesmo, que a gente tem que se humanizar ainda mais. Né? Aquilo que o Paulo Freire fala, que nós também não somos o produto acabado. E nós não aprendemos sozinhos, nós aprendemos coletivamente. Nós não somos um produto finalizado, nós estamos no processo de construção e de desconstrução. E a educação tem esse propósito, de ensinar que o tempo todo nós percebemos alguma coisa em nós que precisa ser modificado. Olha, gente, se você não tem esse propósito, se você não entra para a universidade com a ideia de ser melhor, né, você se perde. Infelizmente, a gente tem uma sociedade, né, capitalística, a gente tem uma sociedade ainda colonizadora, a gente tem uma sociedade pautada no patriarcado, que o tempo todo promove entre nós o quê? Disputa de poder, que o tempo todo favorece a hierarquização dos poderes, que o tempo todo nos coloca a enxergar no outro inimigo, alguém que está ali para ocupar a sua vaga. Então, o capitalismo coloca a gente como oponente um do outro. E que, na verdade, não é isso. Há espaço para todo mundo crescer. Há espaço para todo mundo se desenvolver. Há espaço para cada um de nós nos tornarmos melhores, sem com isso eliminar a subjetividade do outro, sem com isso diminuir a oportunidade que o outro tem para crescer também dentro da sua singularidade. Né? Numa propositiva muito bacana que os candomblecistas vão chamar, né, de aquilombar-se. Eu acho isso muito legal, essa ideia de nós sermos tribos. Né? E o capitalismo vai nessa lógica totalmente diferente. Então, a gente já entra dentro de uma universidade, muitas vezes, motivado a enxergar ali na graduação, né, alguma coisa que vai nos colocar, que vai nos situar melhor no mercado de trabalho. Então, a gente pensa o processo educacional com uma propositiva só. Educação para mercado de trabalho. E educação não é só isso. Também é para o mercado de trabalho, mas não é só isso. Não é só isso. Né? A educação ela tem um propósito, né, de nos tornar melhores enquanto pessoas. É isso. E a questão do dinheiro, a questão da vida profissional, faz parte de todo esse processo naquilo que, como psicanalista, a gente chama de sintoma. Né? A gente chama de sintoma. O que é o sintoma? É o que acontece, é o resultado. Então, um profissional motivado, um profissional humanizado, um profissional com um olhar diferenciado para a vida, é um profissional que vai estar dentro do mercado de trabalho numa posição diferenciada. Vai se destacar. Mas ele se destaca exatamente pelo quê? Pelo fato dele ser mais humano. E aí dinheiro, sucesso profissional, tudo isso vai vir como sintoma do seu trabalho, sem a necessidade de, com isso, ele atropelar o seu próprio conceito de ética, o seu próprio conceito moral. Né? Então, assim, você não precisa abrir mão, por exemplo, do lugar que você mora, mas também pode desejar morar num lugar melhor. Né? Você não precisa largar tudo e morar na beira da praia, mas também pode fazer isso. Você não precisa mudar a sua profissão, mas também pode fazer isso, também pode mudar a sua profissão. Então, assim, na verdade é você que vai dizer para você mesmo quais rupturas serão necessárias, quais rupturas não serão necessárias. O que você precisa modificar e o que você não precisa modificar. É você que vai fazer isso. Agora, a partir do quê? A partir do momento em que você coloca os seus próprios valores, né, dentro dessa balança que eu estou colocando, que eu estou apontando para você. O que te move? Porque é isso que vai te gerar satisfação. É isso que vai gerar em você aquilo que Freud vai chamar de felicidade. A gente está vivendo um momento em que todo mundo quer o mapa do tesouro, né? A gente está vivendo um momento em que a gente já começa as palestras assim: 5 passos para a felicidade, 7 passos para o sucesso, 10 passos para aquilo. E não é nada disso. E não é nada disso. Na verdade, cada um vai fazer a sua própria jornada, cada um vai dizer para si mesmo aquilo que é importante. Naquilo que Freud diz assim, ó, sobre a felicidade, cada um deve dizer para si mesmo como deseja e como quer ser feliz. É isso que de fato é importante. Né? Se a única coisa que te motiva a sair da cama todos os dias é o dinheiro, a única coisa que te motiva é o dinheiro, né? O que você vai fazer
com as coisas que o dinheiro não compra? O que você vai fazer com o seu tempo, por exemplo? O filósofo Dominique de Masi coloca que existem 5 coisas que são cruciais. Em nenhuma delas o dinheiro está presente. Ele coloca sobre a questão, por exemplo, do tempo. Lacan diz assim, o que adianta todo o dinheiro do mundo se você não consegue comprar amor? Então, assim, o dinheiro faz parte? Faz parte. Mas deve ser a motivação principal? Bom, se você faz do dinheiro a sua motivação principal, você vai estar fadado ao fracasso. Porque todo o dinheiro do mundo não basta. Tem uma fala do Chico Xavier que eu gosto, que ele diz assim, conheci um homem tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. É o trabalho? Bom, tem um poeta francês que ele diz assim, o trabalho é ópio, eu não quero morrer drogado. Porque o que você faz quando não está trabalhando? Se o único prazer da tua vida está no seu trabalho, e quando você não está trabalhando? Onde está o seu prazer? Tem uma canção da Clarice Falcão que ela fala assim, o que faz você feliz é você quem faz. Se a sua felicidade depende da aprovação de um outro, então você é escravo desse outro. Se para você ser feliz você depende do seu trabalho, se para você ser feliz você depende do dinheiro, se para você ser feliz você depende de uma relação, se para você ser feliz, olha, se a sua felicidade depende de um outro, qualquer outro que seja, você é escravo desse outro. Então o que faz você feliz? O que faz você feliz é o que te move. Que tipo de trabalho você gostaria de fazer? Rubem Alves diz que se você faz aquilo que você gosta e encontra satisfação naquilo que você faz, isso deixa de ser trabalho. Passa a ser um estilo de vida, passa a ser uma paixão, passa a ser um amor, passa a encontrar felicidade. Então você vê que as coisas são simples, nós é que complicamos. A simplicidade das coisas está em colocar prazer naquilo que você faz. A simplicidade do que te move está em trazer para a sua vida, né? Trazer para o seu modelo de vida mais humanização. Naquilo que, já encerrando, né? Naquilo que o profeta Gentileza diz, né? Gentileza mais gentileza gera gentileza. E naquilo que o professor Paulo Freire fala, que basta um ato de amor para mudar o mundo. A gente está no mundo que quer ser armado, a gente está no mundo de condomínios, de muros altos, a gente está no mundo de isolamento social, a gente está no mundo de relações líquidas, a gente está no mundo de fluidez narcísica, a gente está nesse mundo. E a gente só tem uma arma para vencer tudo isso. E a nossa arma é o amor. Como disse o apóstolo João no seu evangelho, aquele que não ama já está morto. E é isso. Quero agradecer aí a Lúrbia e vocês que estão nos acompanhando nessa palestra. O que te move? O que te move é atravessado pelo amor? O que te move traz prazer? O que te move traz felicidade? Você é feliz nisto que você faz? Então você está no caminho certo. Obrigado, gente. Obrigada, Jairo. Muito bom, muito bom. Quero falar aqui para os que estão participando conosco, se tiverem pergunta, podem colocar no chat, que a gente lê aqui para o Jairo, tá bom? Enquanto isso, Jairo, eu queria perguntar a você, é possível, assim, que mesmo que nós estejamos abertos, assim, ao cultivo de novos valores, né, por estar numa universidade, tendo contato, né, com tanta coisa nova, é possível que a gente se atropele, eu digo isso assim, em relação aos valores que nos constituem hoje, entende? Que já fazem parte do que nós somos hoje, e que trazemos, né, da nossa família, das nossas vivências antes da universidade. Então, a gente precisa primeiro reconhecer, a gente precisa, na verdade, colocar em crise, eu gosto muito dessa palavra, crise, né? Que o Nietzsche vai trabalhar muito isso. A gente precisa colocar em crise os nossos próprios valores. Entender a assimilação disso, né? O Paulo Freire fala que todo espaço de produção de conhecimento,
também produz subjetividade. Então, qual é o nosso primeiro espaço de produção de conhecimento? É a família, que de uma certa forma aquela família produziu alguma subjetividade. Depois vem a escola, né? Depois vem a nossa relação a rua, com os vizinhos. Então, assim, até a gente chegar na escola, na universidade, olha quantos espaços de produção de subjetividade, né? A igreja, quantos espaços de produção de subjetividade a gente foi atravessado. E nesses espaços, né, muitos valores foram introjetados, mas são valores que encontram respaldo em quê? No patriarcado, que encontram respaldo numa sociedade de masculinidade hegemônica, no racismo, né, numa série de atravessamentos que fazem parte desse lugar. Né? A gente entende, por exemplo, daquilo que Pierre Bourdieu vai dizer, que um dos primeiros instrumentos de controle é a família. De hierarquização de poder é a família. Aí depois vem a escola, que é o quê? É o primeiro instrumento de opressão do Estado. O primeiro instrumento de opressão do Estado é a escola. Então, muito dessas subjetividades está atravessado nisso que é o âmago da sociedade. Né? E aí a gente vai falar de sociedade ocidentalocêntrica, né? Que é a palavra que o Boaventura vai dizer. O que é o âmago? Olha, ô Núbio, o racismo ele é estruturante e estrutural. O machismo é estruturante e estrutural. Então, alguns desses nossos valores estão atravessados por essas coisas. A universidade coloca isso em crise. Agora, é possível passar por uma formação universitária e não entrar em crise? É. Se a gente entender que também é um espaço que está produzindo subjetividade, pode ser que a gente esteja dentro de um espaço que, inclusive, corrobore com isso que já está dentro da gente. Quando você entra dentro de um espaço extremamente elitizado, aburguesado, acaba corroborando com isso que dentro de mim, vamos dizer assim, era uma semente, e agora eu saio dentro da universidade com isso estruturado enquanto árvore. Inclusive com teorização, né? A Sarah Wagner York, por exemplo, no prefácio do livro dela, do livro O Cis no Divã, a Sarah escreve o prefácio, onde ela diz que a psicanálise é um instrumento que tanto pode ser utilizado pelo oprimido para se libertar, quanto pelo opressor para manter o oprimido. Se a gente vê isso sendo utilizado, né, a psicanálise sendo utilizada, olha, você também vai ver a pedagogia sendo utilizada. Quer dizer, todos os instrumentos de libertação, todos os instrumentos que promovem a libertação, também podem ser utilizados para promover a opressão. A escola, a universidade, não é diferente. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Ainda tem um comentário da professora Juliana Arruda, né? Tá que com legal, a gente. Juliana está aí. Um beijo para a Juliana. Pró-reitora de Assuntos Estudantis, está dizendo aqui, ainda digerindo a frase saber é sabor. Eu estou digerindo até agora. Quando eu li isso no Boaventura, né? Quando o Boaventura traz isso, que a palavra latina para saber e sabor é a mesma. Aquilo caiu na minha ficha, né? Que eu fiz o curso de sommelier algum tempo atrás. Isso caiu como uma bomba, né? Que era o que o professor mais falava. O mundo ocidental não sabe comer, a gente só engole a comida. Enquanto que no Japão tem cerimonial do chá. Os caras sentam, faz todo aquele cerimonial de sentir a fragrância. Quer dizer, o Ocidente não sabe isso. A gente aprendeu a consumir, consome, e o sabor disso? Ninguém sente o sabor disso. E é isso, saborear. Para quê? Para transformar isso no conhecimento. E o Boaventura fala isso o tempo todo. Que ele diz, inclusive, que conhecimento e saber, muitas vezes, dentro da universidade, são colocadas como coisas diferentes. E o Boaventura não, coloca igual, porque o conhecimento vem do grego cognoscere. É um processo extremamente intelectualizado. Enquanto que o saber vem do latim. Se não me engano, sapere. E aí ele coloca o grego e o latim junto. É impossível um processo intelectual que não passe pela transformação corporal. É que o Ocidente ainda é cartesiano, e o cartesianismo separa a mente do corpo. Né? E aí vem todo o processo, né, do Merleau-Ponty de corporeidade, quando diz o quê? O corpo é o sujeito. É impossível um saber que não provoque transformações
um corpo. E um corpo que não provoca transformação no ambiente. E por aí vai. Então, Jairo, deixa eu só te colocar assim uma situação, né, hipotética, mas é assim, eu acho que isso acontece, acredito que isso aconteça muito, de alguém escolher um curso de graduação porque é o que ele alcança em termos de preparo, mas de repente a sua vontade seria cursar, né, fazer um outro curso. E aí, isso seria apenas uma estratégia? Às vezes, o que acontece? A família, ela coloca muita expectativa sobre a criança, né? Então, você passa a vida inteira vendo a família, muitas vezes, investindo no filho para que, vamos dizer assim, aquele filho vai salvar a família. Isso causa um peso muito grande, né? Então, imagina, assim, uma família que pegou todo o seu recurso e investiu numa criança, nessa expectativa de que essa criança vai ser um profissional que vai salvar financeiramente a família, né? Só que essa criança quer fazer, por exemplo, um exemplo aqui, ela quer fazer psicanálise. Eu quero fazer psicanálise, mas quando a família queria que ela fizesse medicina, né? Eu vou fazer... A primeira pergunta que fazer é: isso dá dinheiro? Mas isso dá dinheiro? Entendeu? Então esse sujeito vai acabar fazendo uma graduação pela motivação errada, pelo desejo da família, pela necessidade de salvar a família, né? De ser aquele que vai trazer... Né? Isso é muito comum, por exemplo, jogador de futebol, né? A primeira coisa que ele fez foi comprar uma casa para a mãe, tirar ela da favela. Essa semana eu vi uma senhora dando uma reportagem que ela falou: olha, eu cresci na favela, criei meus filhos na favela e quero criar os meus netos na favela. E um dos filhos dela é médico. E ela falou: meu filho quis me tirar da favela. Eu falei: não, eu sou da favela. Eu achei isso interessante, sabe? De alguém que achou o seu lugar. Ela diz: eu sou da favela. E o filho entendeu isso na mãe. Não, mãe, você está certa. E foi viver a vida dele. Então é você encontrar a sua motivação, é você encontrar a sua expectativa, né? Aquilo que te move, né? Se você está numa graduação, tentando, com essa graduação, salvar a família, se você está nessa graduação, antes do meu pai morrer, ele sonhou que eu fosse médico. Olha que peso se colocou nessa criança. O pai morre, ele agora se vê obrigado a realizar um sonho de um morto. Está entendendo a dificuldade disso? O peso, a culpa que essa pessoa vai carregar a vida inteira? É isso. Essas coisas a gente precisa compreender. O que você faz, né? Você faz por qual motivação? O que você de fato quer? Né? Imagine o Pablo Picasso, advogado. Entendeu? Imagine o Leonardo da Vinci, um engenheiro. É isso. A gente não teria o artista. Imagina o Salvador Dalí fazendo uma outra coisa que não fosse isso que ele fez. Então é isso. É você encontrar o que te motiva, né? É isso. É encontrar aquilo que você diz assim: cara, é isso que eu amo. Se o que você ama é dar aula, né? E a Bell Hooks fala isso. A Bell Hooks, ela coloca: a minha paixão sempre foi dar aula. E eu sei que eu estou no lugar certo porque os meus alunos se apaixonam por mim. Olha que coisa gostosa. A Bell Hooks fala isso. Os meus alunos se apaixonam por mim. Por quê? Porque quando você faz o que você gosta, Eros está presente. Muito bom, Jairo, obrigada. Tem a pergunta do Eduardo Madeira. Eu estou lendo aqui. Está lendo aí? A sensação de tédio. A sensação de tédio pode vir por diversas questões, né? A gente também não pode entrar dentro da universidade, Eduardo, com romantismo, né? Muitas vezes a graduação não vai estar dentro da expectativa daquilo que você sonhou que era a universidade. Por exemplo, vou botar o mestrado. A Lúbia terminou o mestrado. Eu estou dentro do mestrado. Eu estou me sentindo, sabe, aquele cara que tem que almoçar num banquete em 5 minutos. É muita coisa para você dar conta.
É muito livro. Aí eu pego o livro e me apaixono, por exemplo. Peguei Boaventura, né? A professora Edmeia passou o livro do Boaventura para ler 2 capítulos. Eu não aguentei ler 2 capítulos. O cara é bom demais, eu já estou terminando de ler o livro. Né? Mas para isso eu tive que gastar mais tempo nessa leitura e tal. Mas é isso. Por quê? É 2 capítulos desse, 3 capítulos daquele outro. Você está no banquete, mas só tem um porém. Você tem que comer isso tudo em 5 minutos. Então isso acaba, de uma certa forma, produzindo frustração. Agora, o que a gente precisa entender é que o processo de formação é curto. Agora, depois, você vai ter todo um tempo para saborear isso. Todo um tempo, toda uma vida para saborear isso. Né? Agora não, agora é só botar a comida no prato. Bota só no prato. Então, assim, o tédio tem a ver com vários fatores. Tem a ver com frustração diante daquilo. A realidade é uma coisa, a expectativa, né, é uma coisa, a realidade é outra. Aí gera frustração. O que é a frustração? A frustração sempre é o resultado da expectativa versus realidade. Quando eu boto a expectativa lá em cima e aí a realidade é outra, isso gera frustração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é acreditar que todos os professores vão ser meus amigos. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. O terceiro ponto é confundir o professor com a matéria. A matéria é ótima, mas o professor talvez não tenha sabido passar aquilo, talvez esteja no dia ruim, né? A Bell Hooks fala muito sobre isso, né? Um professor não tão apaixonante assim, aí você acaba confundindo aquilo com a matéria. Ah, eu odiei essa matéria. Não, a matéria é boa. Né? Talvez o professor não estava, ou talvez eu que não estava no dia bom, para compreender o que o professor estava passando, porque também conhecimento é isso, tem a ver com a sua leitura, tem a ver com a sua leitura de mundo, tem a ver com o seu conhecimento também, né? A universidade pressupõe um saber. A universidade pressupõe que você já tenha uma leitura, que você já tenha um saber, que você já tenha alguma coisa. E, infelizmente, a gente tem um ensino fundamental e um ensino médio que deixa a desejar em muitos lugares. Então, assim, os desafios, né? A sensação de tédio pode ser mais um desafio que você vai precisar vencer. Mais um desafio. Agora, também pode ser um sinal que você deve olhar sobre outro. Eu não fecho nada, eu abraço tudo. Também pode ser um sinal de que você deve olhar novas expectativas, novas perspectivas. Né? Eu me lembro quando a minha vida inteira, minha filha mais velha, falava que ia fazer medicina, aquela coisa toda, pai, fazer medicina, aí fez a prova do Enem, aí passou, aí ela chega e fala para mim, pai, você vai ficar triste se eu não fizer medicina? Eu falei, não, filha, a carreira é sua, então eu vou fazer engenharia civil. E se formou, e se graduou, e tá feliz pra caramba. E agora eu tenho uma engenheira civil na família, minha filha mais velha, né, que agora é engenheira civil na família. Então, assim, é isso. Ela chegou lá, quando fez a prova, que viu, ela falou, não quero estar aqui. E aí migrou para a engenharia civil. E é isso. E que bom que ela teve essa oportunidade de perceber, dentro do sistema, que não era aquilo que ela queria. E pôde trocar. Isso é bom. Então, assim, também não abra mão de perceber os sinais, né? Os sinais são muito importantes. O sinal é muito importante. Será que eu estou no lugar correto? E é isso. Eu, por exemplo, estudei teologia, fiz graduação em teologia. Fui professor de teologia há um tempo, até me esbarrar com a psicanálise. E estou na psicanálise já há algum tempo, né? Já estou nesse espaço já há algum tempo. E agora eu estou unindo a minha paixão, né? Fazendo uma intersecção entre esses três olhares, a teologia, a psicanálise e a educação. Aí o pessoal me pergunta, Jairo, mas por que educação? Você é psicanalista? Por que não foi para a psicologia? Que era o mais óbvio, né? Fazer uma mestrado em psicanálise, fazer alguma coisa na psicanálise. Porque a educação sempre foi uma paixão. Eu me percebi lá atrás, já lendo Paulo Freire, já lendo Bell Hooks, já lendo vários autores que dialogavam com a educação. Então, assim, é um caminho, né? É o amor me conduzindo. E é isso. Deixe meu coração na curva do rio. E é isso. Como diz o Paulinho da Viola, Lúbia, foi um rio que passou na minha vida. E meu coração se deixou levar. Pronto. Jairo, então, assim, nessa perspectiva sobre a educação que liberta, né? O indivíduo que passa
que cursa, né? Faz um curso de graduação, passa pela universidade, seja lá que curso for, né? Se é graduação, se é pós-graduação, e ao final nós temos um indivíduo arrogante. Esse processo não seria a universidade, né, que teria dado, ou já é uma coisa do indivíduo mesmo. Na verdade, também pode ser a universidade. O Paulo Freire vai dizer, né, que o processo educativo ele tem que ser um processo de libertação. Porque se o processo de educação não for libertador, você só reproduz mais um opressor. Então é isso. A gente precisa entender que a educação é aquilo que eu falei, a educação é uma ferramenta. Agora, essa mesma ferramenta pode ser usada pelo opressor para gerar mais opressores. Mas, na mão da pessoa correta, essa ferramenta pode ser um instrumento de libertação, né? O martelo na mão de uma pessoa, vamos dizer assim, de uma pessoa não preparada pode ser uma arma. Mas o martelo na mão de um artífice pode ser um instrumento de produção de arquitetura, né? De cultura, de escultura. Né? Então, assim, a ferramenta, e aí eu cito a Sara de novo, quando a Sara fala, o mesmo instrumento que produz libertação também pode produzir opressão. Vai depender apenas da mão que utiliza isso. Na verdade, a gente está num processo, né? Como eu falei aqui, eu iniciei citando o Leonardo, que o Leonardo fala que a gente está a primavera de uma pausa. Desde 2016 que a gente está vivendo, eu não tenho medo de falar que a gente está vivendo um processo de necropolítica, de negação de todas as conquistas, do campo da educação e tudo. Então, se a gente não ocupar esses espaços serão ocupados por opressores. Então, o processo de libertação, a educação que me liberta, me conduz ao desejo de libertar outros. É isso, né? É isso que Paulo Freire fala. Como é que eu sei que a educação foi uma educação libertadora? Porque ela me leva ao desejo de libertar outros. A Bell Hooks diz isso o tempo todo. Né? Eu quero libertar outros, eu quero conduzir outros para esse processo de humanização, né? Para esse processo que me tornou melhor. Se eu não fizer isso, eu estou indo no caminho contrário, eu estou indo para o caminho narcísico, eu estou indo para o caminho de a farinha pouco, meu pirão primeiro, eu estou no caminho de cada um que lute por si. E aí eu sou colocado dentro de uma lógica capitalística que sempre enxerga o outro como um opositor, que sempre enxerga o outro como alguém que vai tomar a tua vaga. Porque isso é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho te ensina, Lúbia, tem determinados empregos em que o sujeito não tira nem férias, porque ele tem medo de tirar férias e perder a vaga. Porque o capitalismo faz isso. Ele coloca medo em você o tempo todo. Ele cria a lógica de que você é descartável, de que você é substituível. E aí o sujeito muitas vezes entra na universidade querendo só diploma, querendo título, querendo isso, e não é isso. Isso não é educação. Isso não é educação. Isso, na verdade, é categorização dos indivíduos para manter a hierarquização do poder. E é contra isso que a gente luta. Então, eu penso que a educação vai ser modificada quando nós ocuparmos esse espaço. Quando a gente entender que educação é pauta política. Quando a gente entender, né, que existir é uma pauta política. Naquilo que o Paulo Freire vai dizer que liberdade ninguém te dá de mão beijada. Você precisa lutar por isso. E é isso. Ok. Jairo, o Leandro fez alguma pergunta aí que acho que passou. Eu não li. Tem alguns comentários. Ah, tá. Por exemplo, a professora Juliana disse, né, que a frustração muda de acordo com a geração. A geração Y, a geração X, a geração milênios, né? Isso, cada geração produz. Na verdade, na psicanálise, a gente aprende que cada geração produz seus próprios sintomas, né?
Então, por exemplo, os sintomas da qual Freud e Lacan tiveram que dar conta não são os mesmos sintomas da atualidade, já que nós vivemos que novas subjetivações, nós vivemos novas demandas. Então, se a gente vive novas demandas, a gente está falando também de quê? De novos mal-estar. É disso, né? Então a gente está falando de uma geração diferenciada, que é uma geração pautada pela agonia do Eros, pela fluidez das relações, pela liquidez das relações, né? As relações pautadas não mais no Eros, mas no capital, né? E aí os corpos sublinhados em dois grupos, corpos para trabalho e corpos para prazer, né? E, quer dizer, se retira do corpo qualquer outra função que não seja produção. Então, é claro que tudo isso vai inserir novas modalidades de sofrimento. Joel Birman vai falar que a atualidade é uma atualidade pautada por depressivos, panicados, né? O crescimento cada vez maior da dependência química. Então, são novas modalidades de sofrimento, exatamente porque são respostas às novas questões. Jairo, você comentou agora sobre a questão do capitalismo, né? Sim, professor. O capitalismo destrói sonhos, né? Na verdade é isso, né? É um pouco isso. E nós temos falado muito, né? Especialmente na educação, nós falamos muito sobre projetos de vida, né? Os projetos das pessoas, projetos da população juvenil, dos jovens, né? Que são os estudantes, em sua maioria, no ensino médio, ou mesmo na universidade. E a gente tem visto uma geração, e aí a Juliana comentou sobre essas diferentes gerações, né? Mas uma geração, né? Obviamente, é uma geração marcada, né? É uma geração pobre, é uma geração periférica, é uma geração em sua maioria preta, que eu não vou falar que não tem perspectiva de vida, mas que essa perspectiva de vida é sistematicamente tirada delas. Não há o que as move. Como é que a gente pode pensar essa lógica, né, capitalista que possui instrumentos, que possui mecanismos sistemáticos para usurpar os sonhos dessas pessoas, o objetivo dessas pessoas? O professor Jonas já veio com uma tese, já, uma dissertação aí para mim. Na verdade, professor, eu gosto muito do que Paulo Freire vai falar da pedagogia do oprimido, né? Que você primeiro precisa ensinar, ou pelo menos acordar o oprimido para a sua própria condição de oprimido. Essa é a primeira condição, fazer com que o sujeito se perceba oprimido por um sistema que sequestra a subjetividade dele, que sequestra os sonhos dele. Porque quando você acorda o sujeito, você o chama para a luta. Então, acordar o sujeito é fazer isso que a gente está fazendo. É palestras, congressos, ir para a rua, participação de frente de bairro, né? É fazer todos esses movimentos que a gente tem feito, né? E é legal a gente ver, por exemplo, a entrada dos corpos, né? Travestis dentro da universidade, a entrada cada vez maior de negros tomando posse. Então é isso, nós temos que entender que não se consegue estar nesses lugares sem luta. E aí, como vai dizer a Djamila Ribeiro, ela vai falar que quanto mais marcadores sociais um corpo tiver, maior é a luta. Maior é a luta, né? Então, quanto mais marcadores sociais, né? No meu caso, eu sou nordestino criado no Sudeste, né? De família negra, periférico. Quer dizer, eu preciso entender que a luta, para mim, é maior. E que eu já chego dentro de um espaço que é negado para mim. Esse espaço não é para mim. Entendeu? Agora, não é que não seja para mim, é que disseram para mim que não era para mim. Então, eu preciso trabalhar, né, me empoderar a partir de outros. Então, por exemplo, quando eu vejo o senhor dentro de um espaço, né,
sendo quem é, com todos esses atravessamentos desses marcadores sociais, quer dizer, essa bandeira LGBT, né, que é uma presença, que é uma marcação política em todos os seus eventos, né, negro, dentro do espaço, eu olho para você e falo, caramba, então eu posso sonhar. Entendeu? Então a gente precisa entender que a nossa pauta, ela é política. É isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a nossa pauta é política. Por que é político? Porque é de conquista, porque é de luta. Ninguém vai dar isso pra gente. A gente precisa entender que se a gente não for pela gente, ninguém vai ser. Então é isso. E quanto mais pessoas a gente puder motivar, quanto mais pessoas a gente puder acordar, quanto mais pessoas a gente puder libertar, mais pessoas ocuparão esses espaços proibidos. Mais pessoas ocuparão esses espaços dizendo, olha, eles não querem que a gente esteja aqui, mas a gente vai estar aqui. Então é isso. A gente precisa entender que não dá para a gente chegar nesse lugar, não dá, professor, para eu chegar na universidade e achar que eu sou um privilegiado. Porque o sistema vai usar alguns, o sistema vai privilegiar alguns para fingir que é um espaço democrático. E não é democrático. Entendeu? Então o sistema, de vez em quando, o sistema jurídico escolhe um juiz negro para dizer para os negros, olha, a gente é democrático. Né? De vez em quando os médicos vão escolher um carinha lá para estar ali para dizer que... Mas não é democrático. Não é democrático, né? Não é democrático. A prova é o presidente do Conselho Federal de Medicina vir a público dizer que a raiva dos médicos em relação a Dilma é o fato da Dilma ter dado cota para negro na medicina. Quer dizer, é uma fala absurda. Em pleno século XXI, o cara dizer isso assim de forma pública e não ter punição nenhuma, não acontecer nada. Mas ele disse isso, olha, os médicos apoiaram o Bolsonaro, né? O Conselho Federal de Medicina apoiou o Bolsonaro exatamente porque são racistas. E não tem outro nome para a gente dizer isso. E a gente não tem que ter medo para dizer isso. A gente tem que entender que a nossa pauta é política, ela é justa, e que a minha luta é uma luta que não é só minha. É uma luta para outro, é uma luta para todos. E aí eu gosto daquela fala feminista que diz, enquanto uma mulher não for liberta, todas nós não somos libertas. Então é isso. É transformar a nossa pauta numa pauta libertadora. Libertadora. E a gente não faz isso se a gente não se aquilombar. A gente não faz isso se a gente não se juntar. A gente não faz isso se a gente não entender que todas as nossas ações têm que ser movidas por uma pauta política. Todas, todas, todas. Então, assim, eu fico muito feliz de estar numa universidade hoje que quando eu olho para ela eu falo, cara, essa universidade me representa. Sabe? É periférica, tem como pró-reitor um homem que é gay, que é negro. Isso me representa, eu me sinto representado. Eu me sinto, sabe, feliz de estar onde eu estou. Porque eu estou numa universidade que me representa. Perfeito, perfeito, Jairo, excelente. Essa questão da representatividade, ela é bastante importante. Ela não resolve, né? Não é a solução, mas Sim. Ela é bastante importante nesse processo de construção e de desconstrução de estereótipos, né? Gente, eu coloquei, conseguimos colocar, tá, gente? Eu acabei de colocar o link aqui, a Lúcia me passou, tá? E aí vocês podem assinar, é bem tranquilo para vocês assinarem, em 2 minutos vocês assinam, tá? Jairo, o Eduardo Madeiro até colocou aqui, a partir do que você falou, um trecho, uma frase, né, da Conceição Evaristo, vou colocar aqui. Isso. Né? O importante não é ser o primeiro ou primeira, o importante é abrir caminhos. Olha que bonito. Eu adoro essa fala dela. Lindo. Adoro essa fala dela. É importante, né, professor? Como psicanalista, tem uma fala muito bacana do Freud, né? Quando o Freud diz assim que a psicanálise pouco falou sobre as mulheres porque era preciso que elas falassem por elas mesmas. Então é isso, sabe? É a gente dar esse lugar de fala para cada um. E não é a gente que dá.
É cada um que tem que conquistar o seu lugar de fala, né? Então, assim, não adianta a universidade falar pelos negros, é os negros que têm que falar por eles. Não adianta a universidade falar pelos gays, os gays têm que falar por eles. Não adianta a universidade, e agora os corpos, né? Os corpos estranhos, eu tive o privilégio de escrever um artigo junto com o Eduardo, que é exatamente sobre estranhar também educa. Os corpos estranhos estão chegando na universidade, que são os travestis, que a gente ainda está em pleno século XXI. Gente, século XXI, o CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, ainda patologiza o travesti. Coloca lá esse corpo estranho, né? Esse corpo que a medicina não consegue nominar, coloca como patologia. E é isso que a gente precisa entender, que a luta não acabou, que a gente ainda continua lutando. Ora, o CID-11 colocou a velhice como doença. Ser velho agora é ser doente. Então a gente precisa. A nossa luta não acaba, a nossa luta continua. E a gente, né? Como dizia o Lula, a luta continua, companheiro. E é isso. A luta não acaba porque eu cheguei na graduação. A luta não acaba porque eu passei no mestrado. A luta não acaba porque agora eu peguei o diploma de doutor. Não, a luta agora que começou. Agora que a luta começou. Porque não é só brigar para eu estar nesse lugar, mas para que esse lugar seja cada vez mais ocupado por pessoas invisibilizadas, para que a universidade seja cada vez mais ocupada por corpos estranhos, para que a universidade seja cada vez mais ocupada por aqueles que historicamente foram apagados. É isso. Mas não se faz isso sem luta. E, gente, é a luta que dá sabor. É a luta que dá sabor. Obrigada, Jairo. Eu que Obrigada agradeço. por essas palavras, tá? Que nos ajudam a refletir, né? Sobre o nosso papel, sobre quem somos também, né? Bom, gente, alguém tem pergunta ainda? Ou então a gente vai encerrar, né? Deixamos o link, né, como o professor Jonas falou, para assinar a lista de presença. Quero também convidá-los e convidá-las a participar conosco amanhã. Teremos a palestra Filho de Peixe, Peixinho é? Com a professora Juliana Arruda. Tá? Estão todos convidados. Professor Jonas, obrigada. Você quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se alguém mais perguntou aqui. Não. Eu só quero agradecer, Lúrbia, te parabenizar pelo evento, por esse ciclo de palestras, e parabenizar também o Jairo, né, pela excelente fala, pelas provocações que ele fez, né, e é muito interessante porque o Jairo ele não traz ele não traz nenhuma fórmula, né? Não é fórmula do sucesso, ele não parte que ele comentou isso, desde essa coisa da autoajuda, faça isso, né? Consiga tal coisa em 5 dias, essa ideia de que os objetivos eles são galgados de uma forma plana, de uma forma superficial. Isso não existe, isso não é real. Né? E ele provoca, e a partir dessas provocações ele aponta caminhos, possibilidades. E isso é muito bacana, isso é muito bonito. Então, quero novamente, né, agradecer a todos aqui que estão nos assistindo, que vieram nos acompanhar, todas as pessoas, alunos, alunas, servidores, servidoras, enfim, todas as pessoas que estão aqui conosco. E mais uma vez um agradecimento especial à Lúbia, né, pela organização deste evento, e ao Jairo por estar aqui conosco, por ter conseguido colocar na sua agenda, que eu sei que terça-feira é um dia cheio para ele conseguiu colocar na agenda dele essa linda palestra que ele proferiu hoje. Palestra não, vamos falar essa linda conversa que ele propôs para a gente hoje. Então, muito obrigado aí. E amanhã tem mais, como a Lúbia falou, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, tá? Começando às 16 horas. Então, aguardamos todos e todas vocês aqui amanhã. Passo a palavra para fazer o encerramento. Professor Jonas, o Marcelo
Tá aqui fazendo um lembrete de que ele fez uma pergunta e a gente não captou. Deixa eu tentar recuperar aqui para ele não ficar sem resposta. Só um minutinho, coisa rápida. Ok, tá. Peraí. Estou aqui subindo para ver se ele falou assim, o saber desse tempo atual no Brasil tem sabor de sangue. De sangue? Foi o que ele foi o comentário, a pergunta, né? Jairo, quer falar alguma coisa? Então, eu sempre procuro trazer um olhar, né? Eu sempre procuro não perder a esperança. Né? É uma coisa que o Paulo Freire o tempo todo fala para a gente, que a educação também ela produz o esperançar. Só que o contexto de esperança, tanto o Paulo Freire quanto Lacan na psicanálise, Lacan diz assim, eu espero, mas não aguardo. E é o conceito de esperançar, eu espero, mas não fico parado. Então, assim, eu acho que o grande problema no Brasil é que a gente teve um momento assim, de muita alegria, sabe? A gente teve um momento de muitas conquistas, a gente teve um momento assim, de muita mudança. E a gente meio que descansou. Né? A gente acreditou que finalmente a gente conseguiu, a gente conquistou. E aí vieram e meio que jogaram cal nos nossos sonhos, né, professor Jonas? Vieram assim e jogaram cal nos nossos sonhos. Isso me faz aprender que não basta você conquistar, você tem que manter a conquista, né? Fazer a manutenção daquilo, lutar por aquilo. Então, assim, a gente está vivendo um momento que o sabor está com o sangue, né? O Boaventura fala disso o tempo todo, a questão da necropolítica. O capitalismo, ele não descansa, ele não dorme. Né? Então, a gente viu isso, né? As forças que dominavam esse país não foram suplantadas. E em 2016 vieram com força. E em 2018 mostrou a cara. Agora é o momento da gente mostrar, né, que também não somos fracos. Agora é o momento da gente entender que a luta não tem trégua. Agora é o momento da gente entender que a educação ela é um processo que só tem início. Ela não tem fim. Então, eu gosto da fala do Jung, que ele diz assim, aquele que olha para fora sonha, mas o que olha para dentro acorda. E é isso. É isso. Quando a gente fala ninguém larga a mão de ninguém, que é uma fala muito comum dentro do movimento da luta antimanicomial, é isso. A gente não vai largar a mão de ninguém. Quando a gente fala nenhum direito a menos, é isso, é nenhum direito a menos mesmo. Só, volto a repetir, nada disso é dado de mão beijada, tudo isso é conquista, é luta. E não se faz uma luta, né, se você não estiver preparado para isso. E o que é que nos prepara? A educação. A educação libertadora gera esperança dentro de nós. Aí o apóstolo Paulo diz assim uma coisa que eu gosto muito, que a esperança é uma ferramenta que não vem sozinha. Ao lado da esperança tem a fé e tem o amor. A gente precisa acreditar que dias melhores virão. E a gente precisa entender que a nossa arma é o amor. É isso. Fé, esperança e amor caminham juntos. Eles caminham com sangue nos olhos. Eles caminham com ódio. A gente não. A gente vai com amor. E o amor vence, gente. Pode acreditar. O amor vence, né, professor Jonas? O amor vence. O amor vai vencer todo esse ódio, todo esse discurso de ódio. Tudo isso aí vai ser vencido e vai ser vencido no amor. É isso. O amor é a nossa arma, é o que diz o Paulo Freire. O amor é a nossa arma. E como disse o evangelista João, aquele que não ama já está morto. Eles estão mortos, nós estamos vivos. Porque a gente ama. Jairo, tem também mais um participante aqui que fez uma pergunta. Se deixar, eu falo até meia-noite, garoto. Não, é que ele está aqui dizendo que a gente não respondeu. É o seguinte, ele perguntou, mas se a busca não tiver um objetivo, acredito que tenha sido muito no início lá da sua fala. E aí eu estou pedindo para ele contextualizar, mas... peraí, deixa eu ver se ele...
ainda não respondeu. Aí eu não consigo contextualizar para ele, né? Na verdade, assim, né? Se a busca tiver objetivo, ora, é preciso saber Se o que não você tiver, deseja. se a busca Mas não tiver, se a busca não tiver objetivo, é que você saiu para viajar sem roteiro. É preciso que hajam, né? Qual é o processo de se entrar no mestrado? Você precisa ter pelo menos uma tese, senão você não entra, né? Qual é o processo de se entrar no doutorado? Você tem que submeter uma tese, senão não entra. Então, assim, tudo que você vai fazer é preciso que tenha primeiro um objetivo. O objetivo pode até ser modificado no processo, né? Antes de começar isso tudo aqui, o professor Jonas é meu orientador. Eu falei, professor, a minha tese vai mudar. Por quê? Porque eu estou lendo, porque eu estou estudando e falo, cara, eu preciso mudar os autores. Então, assim, eu não vou entrar com objetivo inflexível. Não. O objetivo pode ser que mude no decorrer, mas algum objetivo tem que ter. Porque é o que nos move, né? Se você não... Tem um ditado assim, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é preciso pelo menos saber para onde você vai. Pode ser que no meio do caminho a rota se modifique, mas é preciso ter algum objetivo. Isso está me fazendo lembrar de quando a gente é muito jovem, né, e vai escolher um curso de graduação, e aí não sabe ainda do que gosta, do que quer, Exatamente. E aí escolhe, olha lá a matéria onde tirava maiores notas, né, para escolher o curso. Não sei se foi o caso dele, né, de escolher um curso assim, vou fazer um curso por fazer, né, não sei. Aí a pessoa fala assim, no meu caso da psicologia, né, quando eu vou dar aula, eu pergunto assim, por que você quer fazer psicologia? A pessoa, não, porque tem alguém doente na minha família. Mas ela pediu para ser tratada? E por você? Entendeu? Mas ela pediu para ser tratada aí por você? Aí pronto, aí a pessoa, não, porque eu gosto de ouvir as pessoas. Bom, então você vai ser uma ótima operadora em telemarketing. Só isso não basta para ser um psicólogo. Entendeu? Então, assim, na verdade, o que acontece é assim, existe um orientador, né, de profissão dentro da psicologia. Para quem quer saber qual a graduação que vai fazer, está em dúvida, tem na psicologia, procure um terapeuta que vai trabalhar com o quê? Com orientação, que tem testes, que vai procurar saber, né, o que antigamente era chamado de orientador vocacional, né, professor Jonas? Antigamente tinha esse nome, orientador vocacional. Agora não, agora tem outro nome, que é uma especialidade da psicologia. Procure um profissional, que é para no meio do caminho você não ter que mudar o roteiro. Ok, então, com isso, com essa fala, né, a gente pode encerrar, tá? Agradeço muitíssimo, né, a participação de todos, todas, e aos que puderam, né, ficar até agora, né? Agradeço ao professor Jonas pelo apoio de sempre, né? Agradeço ao Jairo, né, pela disponibilidade, por sempre, assim, abraçar, né, o convite que nós fazemos, né? Muito obrigada, Jairo, pela parceria, tá? Eu que agradeço, Lúbia. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque eu falei sobre o processo de autoconhecimento, né? Eu falei sobre o processo de reflexão, mas, gente, alguns desses processos não acontecerão se a gente não tiver ajuda. Ajuda é importante, né? Uma ajuda terapêutica, ajuda de um professor, ajuda de alguém, porque algumas coisas estão tão entranhadas dentro da gente que a gente não se percebe. Daí que o processo terapêutico é muito bom. Conhecer, né? Se conhecer é um processo libertador. E muitas vezes não fazemos isso sem a ajuda de alguém. Então, assim, se você está em crise, se você está passando dificuldade, se você não está se sentindo perdido, procure ajuda terapêutica. Né? Não deixa para surtar para depois procurar um psicólogo. Procure antes de surtar. Isso é muito importante. Ok. Jonas, então... Então, podemos encerrar e amanhã nos encontramos novamente, tá? Às 16 horas, né?
com a palestra da professora Juliana Arruda, filho de peixe, peixinho é. Que coisa boa. Esperamos vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado. Obrigadão, Jairo. Beijo, Lúcia. Um grande Beijo em abraço todos, a vocês. todas e todos. Tchau, beijo.